Obrigado, meu amigo, obrigado. Gente querida, olha só, abre comigo a sua Bíblia, Atos 19, por gentileza. Atos 19, capítulo 19, verso 1. Atos 19, 1. Vamos ler o texto aí? Todo mundo comigo, então? Vamos lá? Vou ler, hein? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, só até aí, galera. Só até aí. Então, a gente tem aqui a seguinte situação: o apóstolo Paulo, ele vinha numa das suas viagens missionárias, ele veio passando por várias cidades que ele já tinha visitado antes. Então, ele chega a Éfeso, ele vai encontrar um grupo de discípulos ali. Então, ele vai ter esse diálogo aqui e vai identificar uma necessidade que esse grupo de discípulos tinha. Então, o apóstolo Paulo, na pregação dele, ele prega Jesus Cristo e prega também a necessidade do Espírito Santo. Então, a gente tem necessidades na vida, a gente tem algumas necessidades. A gente cantou, por exemplo, ainda agora, não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. A gente fez essas afirmações aqui porque são parte daquilo que a gente é mesmo, das necessidades que a gente tem. Então, a gente vai ter necessidade de todos os sentidos, necessidade física, necessidade afetiva e necessidades espirituais também. Assim, num primeiro momento, o que é mais fácil para a gente perceber? Aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente sente. Então, se a gente for pegar exemplo, assim, sei lá, exemplo do dia a dia da gente, necessidades básicas. Se a gente for pegar um exemplo bíblico, por exemplo, tem uma história lá de Sansão, beleza, Sansão, juiz em Israel. Então, tem uma situação que ele vai entrar numa batalha lá com filisteus e tudo, com o pessoal lá. Ele derrota todo mundo, depois ele está assim, diante de Deus, exausto. Aí ele vai dizer assim: Deus, você me entregou esse pessoal na minha mão e agora eu vou morrer aqui, assim, nessas condições. Então ele estava numa condição física, tendo necessidades ali de ser preenchido nesse sentido. Aí Deus vai prover água, vai prover ali para ele aquilo que ele precisava. O texto vai dizer que ele reviveu. Está falando de um reavivamento físico. A gente também tem uma passagem lá em Gênesis que fala de Jacó, né, quando ele recebe a notícia de que o filho dele não tinha morrido. Beleza? Então, os irmãos de José vão lá no Egito, aí tem toda aquela história, vocês conhecem, quando eles voltam, eles começam a falar para o pai deles que o filho estava vivo, que o filho mais novo dele estava vivo. O texto vai dizer que o coração dele quase parou e vai dizer que ele reviveu. Então, assim, ele afetivamente foi reavivado ali. E o apóstolo Paulo, quando ele chega aqui em Corinto, ele tem um discurso, tem um diálogo, e ele vai perceber que esse pessoal tem uma necessidade aqui que ainda não havia sido satisfeita. Aqui a gente está falando de um reavivamento espiritual, beleza, galera? Então, olha só, quando a gente se depara com esse texto aqui, a gente vai perceber algumas coisas que eu queria trabalhar com vocês. Então, na sequência, eu não vou ler com vocês não, mas a sequência é mais ou menos assim: isso que aconteceu, ele segue pregando, ele prega ali naquele lugar, prega para judeus. Então essa pregação dele vai dizer que é uma pregação convincente, e um pessoal vai receber a palavra, e esse pessoal vai ouvir, vai aceitar, vai crer. Por outro lado, tem um pessoal que vai rejeitar. Isso aconteceu em todos os lugares por onde ele passou. Ele vai dizer que depois era necessário que ele fosse a Macedônia, a Caia, Jerusalém, e era necessário que ele fosse a Roma. Então, no coração de Paulo, Paulo vinha por várias cidades, ele vinha pregando,
ele em todos os lugares que ele chegava, havia pessoas que ouvia, recebia a palavra, outras recebiam e não concordavam com ele, e ainda assim ele continua seguindo, continua pregando a palavra, continua pregando esse pacote completo aqui, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Então é isso que ele vai fazer. É necessário que depois eu vá a Roma, então é isso que ele vai dizer. Então a gente percebe que no coração de Paulo havia uma expectativa de que aquilo que vinha acontecendo nos lugares por onde ele passou, que também acontecesse nos lugares aonde ele chegaria, beleza? Então, o que a gente diz a respeito do livro de Atos? Algumas vezes isso é falado aqui na igreja, isso já foi pregado aqui, que Atos, assim, é um livro que não termina. Vocês já escutaram isso, né? Atos de 28, então termina dizendo que Paulo pregava a palavra com liberdade, etc, etc. E depois a gente tem a ideia de que a sequência seria o que? Atos 29 somos nós. Então é o trabalho que Jesus Cristo começou, quem estava aqui de manhã vai lembrar que Clóvis falou isso, né? Então é um trabalho que continua, a gente continua isso que não parou lá na igreja primitiva. Beleza, galera? Então vocês estão acompanhando comigo. Nesse sentido de procurar atender essa necessidade espiritual que a gente tem, a gente muitas vezes não vai conseguir fazer isso da maneira adequada. Então, se a gente não tiver o movimento de Deus para conosco, do Espírito Santo falando conosco, a gente pode incorrer no erro de acreditar que a gente tem uma vida espiritual satisfatória nesse sentido, mas de repente não é isso que a gente está experimentando. Como é o caso desse pessoal aqui, que diz que sequer tinha ouvido falar do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu preguei no UP, para a galera do UP, eu falei o seguinte, que foi feita uma pesquisa americana, tá bom, galera? Com adolescentes de 13 a 19 anos, a 18 anos, e essa pesquisa chegou a uma seguinte conclusão, eles definiram um termo lá que seria teísmo moralista terapêutico. Teísmo moralista terapêutico. O que seria isso? Então, é uma galera que acredita em Deus, é uma galera que é teísta, sabe que existe um Deus e tudo, mas para esse pessoal, Deus é um camarada que está distante, é alguém que é até um cara legal, é uma pessoa legal, mas está lá no céu, eu estou aqui, Deus está lá, existe esse distanciamento. Moralista porque é um pessoal que acredita, é uma geração que acredita que é pelo que ela faz, que ela vai ter créditos com Deus. Então, eu sou um bom filho, um bom aluno, eu sou um bom membro de célula, eu não faço nada de errado. Então, é o camarada moralista. Então, ele crê nisso, que é esse comportamento dele que vai agradar a Deus. Terapêutico no sentido de que ele faz isso, ele vai se satisfazer, então ele vai buscar alegria nisso aí. Beleza, galera? Então, é uma geração que tem equivocadamente a ideia de que isso seria uma relação com Deus. Galera, olha só, o que está dizendo o texto aqui? Que o apóstolo Paulo chegou e perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creram. Os comentaristas vão dizer o seguinte, que dificilmente esse pessoal aqui não conhecia o Espírito Santo. Que, na verdade, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, no final das contas vai dar no mesmo, mas é que eles não conheciam essa possibilidade, essa atuação do Espírito Santo na vida deles. Beleza? Ou seja, ou eles conheciam a pessoa do Espírito Santo, mas não essa atuação, ou eles simplesmente não conheciam. Então é isso que vai dizer assim. Então quero diante disso fazer umas considerações com vocês. Então olha só, o apóstolo Paulo tinha necessidade de pregar o Evangelho, e ele pregava um pacote completo, era um combo, beleza? Combo, tá ligado? Em combo. Então assim, vocês receberam o Espírito Santo? Não. Mas calma aí, o que vocês receberam? O batismo de João. Então, olha só, recebeu o batismo de João, mas não recebeu o Espírito Santo? Calma aí, tem alguma coisa errada aí. O batismo de João apontava para Jesus. Ou seja, o que tem Paulo em mente? Se você recebeu Jesus, você, na sequência, tem uma expectativa de receber o Espírito Santo. Então, o que acontece? Paulo vai batizar em nome de Jesus. Ele pergunta pelo Espírito Santo, reparou isso? Vocês não receberam, mas o batismo de João Batista apontava para Jesus, então eles foram batizados, diz o texto, batizados em nome de Jesus. Então, para você chegar ao Espírito Santo, necessariamente você tem que passar por Jesus. Passar por Jesus é passar pela cruz do Calvário. Então, necessariamente,
necessariamente, quando a gente busca o Espírito Santo, quando a gente quer receber o Espírito Santo com intensidade, é uma condição sine qua non, Jesus Cristo crucificado. Beleza, galera? Então, olha só, vocês não receberam o Espírito quando creram? Foi isso que ele perguntou. Então, a necessidade de Paulo é essa, pregar um pacote completo, conforme eu já falei, ele vai a Éfeso, depois ele vai a Roma a fim de pregar e termina pregando para os gentios. Lá no final, em Atos 28, se você ler, ele fala o seguinte: bem que o Espírito Santo falou por meio do profeta Isaías a respeito de vocês. De quê? De que o povo não ouviria aquilo que ele pregaria. Então, olha só, agora eu vou aos gentios e eles vão escutar essa palavra. Eles vão escutar essa palavra. Galera, essa palavra é a palavra que chega para mim e para você. Palavra de salvação, Evangelho de Jesus Cristo e, no modo de entender de Paulo, esse pacote completo, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Uma segunda consideração: não podemos viver como se o Espírito Santo não existisse. Percebe? Porque quando Paulo chega ali, aí diante dessa resposta, a gente nem sequer sabe que ele existe. Qual é a reação dele? A gente tem que mudar esse quadro aí. Ele não age simplesmente como se aquilo fosse o normal. Ele não aceita aquilo que estava acontecendo aqui. Beleza, galera? Então, de repente, é você se dar conta de que você conhece a pessoa do Espírito Santo, mas você vive como ele sequer existisse. Por esses dias a gente tem estado aqui com o UP, tem pregado para o UP, e a gente tem incentivado a eles exercitarem a fé que eles têm mesmo, viver aquilo que a gente está pregando, ir nas suas células, orar com ousadia, pedir a Deus que derrame o Espírito Santo, pedir a Deus que conceda os dons que Ele, na sua palavra, diz que vai conceder. Então a gente tem desafiado isso, a galera da supervisão, orem nas células, peçam a Deus, vamos exercitar aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é a palavra de Deus? Foi o próprio Espírito Santo, quem escreveu a palavra de Deus? O próprio Espírito Santo. Então a gente começar a viver de maneira coerente com aquilo que a gente prega e coerente com aquilo que a gente lê. Então olha só, galera, o texto diz o seguinte, que eles tinham o batismo de João, que era um batismo para arrependimento. Paulo vai dizer que João Batista disse que ele apontava para Jesus. Não é verdade? Não é isso que diz o texto? Apontava para Jesus. Então eu vi uma ilustração muito interessante, eu acho que foi Hernandes Dias Lopes, alguém assim, que é como se você fosse uma placa de trânsito no caminho, beleza? Na estrada, tem a placa de trânsito, ela está no caminho, ela está apontando o caminho, a direção correta, mas ela está só ali, ela está parada no caminho, ela não vai para frente, ela não segue o caminho, ela não alcança o alvo. Então, quando você vive dessa forma, no caminho com C maiúsculo, no caminho, quando você vive como quem aponta para Cristo, mas você não vive as verdades de Jesus Cristo, você é como se fosse essa placa, está lá no caminho, aponta o caminho correto, mas você mesmo nunca chegou lá. Essa é a realidade que ele encontra aqui nessa comunidade. Diante disso, o que ele vai fazer? Ele vai orar por aqueles irmãos, em nome de Jesus, batismo em nome de Jesus, e eles, na sequência, pela imposição de mãos do apóstolo, vão receber o Espírito Santo. Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Eles vão falar em línguas, eles vão manifestar esses dons aqui. Então, o que a gente tem? Atos 2, Pentecostes. Atos 4, uma visitação do Espírito Santo. Atos 8, Espírito Santo agora Samaria. Filipe prega, há conversões, depois os apóstolos mandam quem? Pedro e João para lá, eles oram, o Espírito Santo vem. Atos 10, agora a gente está em Cesareia, a gente estava em Jerusalém, a gente foi subindo para o norte, para Samaria, agora a gente está indo para Cesareia, litoral. Então tem um centurião Cornélio, tem toda uma situação lá, o apóstolo Pedro vai, agora na casa de um gentio, então a palavra de Deus sendo pregada aos gentios. Beleza? Atos 2, 4, 6, 8, agora Atos 19, a coisa está se expandindo. Então o apóstolo Paulo chega em Éfeso, desce o Espírito Santo sobre esses discípulos aqui. Agora ele diz que é necessário em Roma, passou pela Caia, Macedônia, Turquia, Grécia, quem tem o mapa na cabeça vai entender. Aí ele tem que chegar a Roma. Então, qual é a expectativa que tem no coração de Paulo?
meus queridos, que aconteça exatamente a mesma coisa, de que o Evangelho seja pregado, que ele pregue Jesus Cristo crucificado e que você receba o Espírito Santo. Essa é a expectativa que tem. Então é interessante, tem um camarada que escreveu um livro, esse livro foi trabalhado inclusive num final de semana de treinamento aqui, sobre avivamento também, vai dizer que no Antigo Testamento houve um movimento assim no sentido contrário. Então primeiro tem um avivamento no deserto com Moisés, depois esse avivamento vai para uma cidade chamada Pisgá com Samuel, depois esse avivamento vai chegando para Jerusalém, vai passar ali, tem sacerdote de Joiada, tem reis, Josias, Asa, Josafá, Ezequias, que foram camaradas que parcialmente ou totalmente seguiram Deus. Então o movimento passa por profetas, sacerdotes, reis, passa pelo rei Davi, é um movimento que vem do deserto para a cidade de Jerusalém, percebe? É um movimento que passa por profeta, sacerdote e rei, profeta, sacerdote e rei. Quem tem esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei? Senhor Jesus, na é verdade, a Bíblia ela revela Jesus o tempo todo. Então é um movimento que vem de Moisés até chegar a Jerusalém, e agora em Atos está acontecendo diferente, é de Jerusalém, está se expandindo, Judéia, Samaria, até os confins da terra, beleza galera? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então essa palavra que foi pregada aqui, Atos 28, está chegando para a gente. Aprove a Deus, aprove ao Espírito Santo que ficasse registrado, fosse lido para a gente nesses dias, e a gente está diante dessa exposição aqui. O que o texto está dizendo é o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Essa é uma coisa que vocês têm que sondar no coração de vocês, beleza galera? Eu vou fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas: arrependa-se de suas iniquidades. Arrependa-se de suas iniquidades. Então, olha só, pessoal, para receber Jesus Cristo como Senhor, a gente fala que Jesus Cristo é Salvador, né? Nosso Salvador. E Ele é o Senhor de nossa vida, ou seja, Ele tem o senhorio sobre a nossa vida. Quando a gente diz, venha o teu reino, venha o teu governo sobre a nossa vida, beleza? Venha o teu poder, o teu governo, que você governe a nossa vida, que você seja Senhor de nossa vida. É isso que a gente quer dizer. Então, olha só, se você não conhece Jesus Cristo, eu não conheço todo mundo aqui, evidentemente, mas se você veio aqui e você não conhece Jesus Cristo, ou você não o tem como Senhor e Salvador de sua vida, a notícia que eu tenho para você é o seguinte: morto espiritualmente você já está. A morte física é questão de tempo. A morte física é questão de tempo. Se você caminha com a gente, mas ainda não recebeu Jesus, morto espiritualmente você está. A morte física é questão de tempo. Se você recebeu um evangelho diferente daquele que a Bíblia prega, e se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor, se você percebe isso, morto espiritualmente você está, a morte física é questão de tempo. Então, galera, a gente está diante de uma palavra de salvação. Beleza? Olha só, existe um ditado, um provérbio, no período lá dos rabinos, que dizia mais ou menos assim: o rabino tinha lá o seu discípulo, alguém que iria discipular, evidentemente, e ele ia aprendendo desse discipulador. Então, uma expressão, acho que é mais ou menos assim, tomar sobre si o jugo da Torá. Vocês já escutaram essa expressão? Tome sobre si o jugo da Torá. É você tomar a interpretação do seu mestre sobre si. É você tomar aquela interpretação, naquele contexto, era a lei que aqueles meninos aprendiam, tinham que decorar e tudo. Você deveria, num determinado momento, recitar aquilo, entendeu? Então, é a lei, e isso era algo assim, pesado, era muito pesado, era um jugo pesado. Aí vem de Jesus Cristo e vai dizer o quê? Que ele também tinha um jugo, mas que esse jugo era suave. Jesus Cristo tinha um leve fardo, não é verdade? Então o que a gente tem? Se a gente é teísta, moralista, meu querido, isso é um jugo muito duro, muito difícil. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você está tentando alcançar. Você não vai conseguir alcançar Jesus Cristo, o Espírito Santo, pelos seus próprios méritos. Isso não existe, essa possibilidade é impossível. Porque para quem está morto espiritualmente, não tem como chegar a esse Deus.
Essa possibilidade não existe. Então, o que você tem que ter, na verdade? Você tem que ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aí sim, você pode ter vida e vida plena. É isso que vai dizer a palavra de Deus. Uma segunda aplicação aqui. Não se contente com pouco. Beleza, galera? Você já recebeu Jesus como Salvador? Pô, maravilha. Está vindo ao gol, está vindo ao final de semana de treinamento, está indo à célula. Cara, maravilha, mas deixa eu te dizer, no reino de Deus, as promessas é muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa. Não se contente com pouco, não se contente com aquilo que você tem. Moisés pediu da seguinte maneira: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Percebe? Moisés era um camarada que tinha intimidade com Deus, Deus falava com ele, mas ele não se contentou com o nível de relação que ele tinha. Rogo-te que me mostre a tua glória. Então a gente tem que ter no nosso coração esse mesmo desejo. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser instrumento para a tua glória. Beleza, galera? A gente tem orado assim? A gente tem orado dessa forma? Isso tem sido o desejo do nosso coração? Quais são os desejos do seu coração? Você quer chegar o quê? Lá no topo da sua empresa? No pós-doutorado do sei lá o quê? Você tem essas ambições lícitas? E no reino espiritual? Você quer satisfazer você? Essas necessidades espirituais são aquelas que a gente tem maior dificuldade de ver, de perceber. Percebe? Você percebe uma necessidade. Cara, é muito irado você estudar, você crescer, você se desenvolver. Mas, meu querido, olha só, eu duvido que você que é crente de verdade, que já teve um momento de intimidade com Deus intenso, que você reconhece, você sabe que Ele falou com você, eu duvido que você considere qualquer outra coisa na vida melhor do que esse momento. Percebe? Percebe? Então, qual é a nossa busca, a nossa luta? Querer, desejar, ansiar por ver a manifestação do poder de Deus, Orar, conhecer as Escrituras. O que o texto vai dizer? Isso aí até os demônios sabem e fazem. Senhor, eu te rogo que me mande para essa vara de porcos aqui. Orou e o Senhor atendeu, eles foram. Então, assim, oração, os demônios também sabem fazer. As Escrituras eles também conhecem, né? Quando Jesus é tentado no deserto, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Cara, Satanás, ele vai ali com a palavra de Deus. Então, ele conhece. Isso significa uma coisa muito dura para a gente, que de repente, se a fé que a gente tem, ela se expressa numa vida de uma oração básica e de conhecer alguns versículos, cara, a nossa fé está no nível da fé dos demônios. Percebe? Percebe? Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte, que a gente tem toda a possibilidade de receber o Espírito Santo. Vamos em frente aqui. 3. Orem para que vocês recebam o Espírito Santo. Beleza, galera? Busquem, peçam a Deus. O texto vai dizer lá em Atos, depois de 19, não sei se foi antes ou depois, que num determinado momento o apóstolo Paulo está pregando. O que vai acontecer? Lídia escutou. O texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra de Deus. O Senhor abre o coração. Galera, olha só, o Senhor, eu creio assim, Ele abriu o coração de vocês. Ele abriu o coração de vocês um dia. Foi Ele que abriu o coração de vocês. Vocês receberam Jesus Cristo como Salvador. Então, olha o que Ele diz para vocês. Por isso eu digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e é aquele que bate, a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? Dará o quê? O Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. De repente a gente não recebe porque a gente não busca, não bate, a gente não encontra, e vai acontecer aquilo que Tiago vai dizer, que a gente não sabe orar, a gente não pede aquilo que a gente deveria pedir. Galera, olha só,
diante disso tudo, se a gente tem uma vida diante de Deus, uma vida de quem tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, uma vida de oração, como a gente tem visto, eu não vou me alongar mais muito não, tá bom, galera? Já estou terminando. Uma vida que a gente tem visto, que a gente tem percebido que é uma vida real e possível, que gente de todas as idades pode experimentar, pode viver, uma vida que, independentemente de idade, o Senhor Jesus quer usar, quer trabalhar. Se a gente busca isso, se a gente busca se santificar, não para ter mérito, mas porque a gente quer fazer não mais a vontade do reino das trevas, agora a gente quer fazer a vontade do Senhor Jesus. A consequência disso é um avivamento na sua vida, o que o Clóvis falou também hoje, e esse avivamento, ele pode ser um avivamento que a gente pode experimentar, se for da vontade de Deus, amém? Então, galera, a nossa oração nesses dias é para que Deus venha, que Jesus Cristo seja Senhor de nossas vidas, que o Espírito Santo venha sobre nós com poder, que Ele preencha a gente e que do nosso interior fluam rios de água viva e que a gente seja instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo de todo o meu coração. Senhor, eu coloco nossas vidas diante de você. Pai querido, a gente acredita que é o Teu Espírito Santo que fala com a gente crê que da mesma forma como você fez lá na igreja primitiva, Senhor, como você tocou em diversas vidas, abriu corações, assim como o Teu Espírito Santo veio no coração dos Teus servos no passado, Deus, o que a gente pede a você, que a gente te busque, Senhor, de todo o coração, que a gente te busque de toda a alma, de todo o entendimento. Senhor, a gente pede que pela Tua misericórdia a gente continue se aproximando do Teu altar, que a gente continue se aproximando da Tua palavra, que a gente continue se aproximando de você, Senhor, e que a cada dia você se revele mais para nós, Deus, que você se revele mais para nós. A gente deseja experimentar uma verdade, Senhor, que não é uma verdade humana, mas é uma verdade eterna que está na Tua palavra, Senhor. A gente deseja se colocar diante de você, Senhor, para que você use a gente da maneira que você quiser, Jesus. Então a nossa oração, o nosso pedido é que não sejamos encontrados, Senhor, apáticos, indiferentes, frios, mas que pelo contrário, Senhor, a gente seja encontrado cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, cheios do Teu amor, e que a gente anuncie a Tua palavra com intrepidez, no poder do Espírito Santo. Pai querido, a gente deseja que o que a gente cantou essa noite seja verdade em nossas vidas, Senhor, que a gente não cante da boca para fora, que verdadeiramente a gente viva não por aquilo que a gente vê, que a gente viva não por aquilo que a gente sente, mas Deus, que a gente viva pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, que a gente viva pelas verdades eternas reveladas na Tua palavra. Pai querido, faz essa obra que só você pode fazer, faz essa obra que o nosso Senhor Jesus Cristo executou, Senhor, e que o Espírito Santo aplique isso em nossos corações a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.